trouxe um assunto que é de extrema frequência no consultório nosso aqui, que é o uso de esteroide e suprafisiológico. O que eu quero dizer com isso, né? Existe uma grande discussão em qual o nível correto de uso de esteroide que é tolerável e que não causaria danos. Como a gente tem uma controvérsia muito grande entre os artigos, acontece isso, não acontece, o nível é esse, que é bom, manter num nível fisiológico é bom, manter num nível até tanto é bom. Então a gente vai trazer a nossa experiência. Atletas de uso suprafisiológico, vamos dizer assim, né? Acontece uma série de disfunções, a gente tem um N, que é um número muito grande de avaliações dele, e também em níveis de início de uso de esteroide, tudo isso a gente vai ter momentos específicos que a gente vai estar conversando, porque a gente tem catalogado todas as alterações específicas que a gente observa nesse público. Então esse é um cara que tem um nível suprafisiológico, ou seja, usa bomba pra cacete, e aí ele tem esse coração aí, vocês já estão acostumados, estão com a gente toda quarta. E aqui, a única diferença nesse caso é que eu tenho o ventrículo esquerdo aqui, o strain, né, que é de onde surge o trabalho miocárdico, que é de onde surge a ferramenta que avalia o trabalho miocárdico. E o strain é a deformação da fibra, ou seja, quanto essa fibra modifica na contração e no relaxamento. E a gente tem padrões de normalidade. A gente já nota aqui que ele tem um padrão totalmente heterogêneo. As cores são diferentes. Quando eu falo heterogêneo, as cores são diferentes, tá? E regiões onde eu tenho valores muito baixos, regiões onde eu tenho valores um pouquinho melhores, só que eu tenho um valor global, ou seja, um valor de média de menos 13%. E esse valor é totalmente insuficiente, né? O valor normal para um atleta seria acima de 16, e ali eu tenho um valor de 13. Já me considera uma insuficiência cardíaca. O que eu quero dizer com isso? O coração dele já é disfuncionante. E aí a gente parte para o trabalho miocárdico e ele tem zonas em azul em todo o miocárdio, né, em todo o ventrículo. E essas zonas em azul são zonas de insuficiência da função, ou seja, o trabalho não consegue suprir a necessidade do organismo. Nota. O cara está em repouso, né? Isso é importante. Acho que só o pessoal que ainda não está tão acostumado com esses gráficos, nesse aqui a gente esperaria tudo vermelhão, como está aqui, como esse vermelho aqui, tá? Então você percebe que tem tons de vermelho bem mais claros, a gente esperaria tudo um vermelhão grande. E aqui tem a escala, ó, tá? E a gente esperaria aqui mais verdinho e tá mais pro azul, né? Então fica fácil. Eu sei que a gente tem que olhar os números e tal, mas para quem tá assistindo, às vezes está numa tela pequena, a cor fica mais fácil de ver, né? E aí esse azul mostra um coração que não trabalha direito. Só uma coisa que eu esqueci, ele mandou uma mensagem para você, não foi, esse paciente? Mandou. E como é que estava na mensagem? Na época desse exame aqui, isso. Ele estava mal pra caramba. Ele é um usuário de anabolizante, ele tem 46 anos e que já usa há uns 15 para 20 anos, aquela história de sempre. Sempre fui gordinho, sempre fui acima do peso, resolvi que não queria mais ser assim. Comecei a fazer dieta, não via a velocidade de resultado que eu queria ter, comecei a usar anabolizante, aí fiquei fortão, feliz da vida. Basicamente essa é a história que a gente ouve muito. Só que depois de algum tempo, e a história desse paciente também, começou a se queixar de cansaço, de falta de ar. E aí, o interessante é que esse rapaz ele mandou uma mensagem de áudio, a primeira vez que a gente conversou, e aí eu ouvi aquele áudio, estava com o João, falei, João, olha só, ele deve estar mandando, inicialmente, né? Eu acho que o cara está mandando mensagem treinando. Aí falei, oi, tudo bem? Então, vem cá, você estava treinando na hora? Não, estou no escritório, tranquilão. Então, assim, a forma como ele respirava pelo WhatsApp, que foi o áudio que eu ouvi, já falava assim, nossa, ele não está bem, não é normal uma pessoa ter que cortar a fala toda hora para puxar o ar, como foi o caso desse paciente. E aí ele veio aqui, realmente tinha clinicamente, né, um quadro de insuficiência cardíaca, e aqui está o gráfico comprovando o que a gente encontrou no exame físico dele, né? E a gente vai e segue a nossa análise. Colocamos ele no esforço, né? Que é um protocolo nosso, porque não adianta
eu dizer, nesse caso aqui, eu já vi a insuficiência em repouso. Só que eu quero saber também se você tem uma melhora da função ou alguma porcentagem de miocárdio, de músculo ali que vai responder. Alguma forma de resgatar esse coração quando ele é exigido, né? E a gente nota que, diferente daquele outro exame que a gente mostra vários tipos de exame, então em algum caso que a gente tem uma normalidade, aqui eu não responde. Não responde pra gente. Aumenta a pressão, aumenta a frequência, as zonas aqui, até outras zonas, elas nem tão respondem como elas ficam pior, porque está se exigindo mais e ela não consegue. E é aquela velha coisa, né? Preciso do coração, em repouso eu já estou cansado, no esforço piora. E é isso aí, é o motor rateando. Galera, isso aqui é um paciente, eles estão mostrando um paciente específico que eles acharam. Não, a gente tem muitos e muitos e muitos pacientes assim. É isso aí, a gente tem, com falsa modéstia, o maior número de pacientes de usuário de esteroide avaliado aqui, com certeza, porque são mais de 5 anos a 6 anos avaliando esses pacientes. Então aqui, para vocês verem que o coração não responde, o coração já perdeu a função. A gente consegue melhorar ele? Então, clinicamente sim. Sim, né? Clinicamente a gente consegue porque a gente vai tratar a insuficiência cardíaca dele. Isso. Agora, melhorar a lesão do músculo cardíaco? Provavelmente não. Provavelmente não. Mas clinicamente ele melhora. E aí esse paciente, né, ele fez a ecospirometria, que a gente vai mostrar num outro momento. E tempos depois, vou adiantar aqui o resultado, a gente tratou a insuficiência cardíaca dele. E ele me mandou mensagem, eu estou falando essas coisas de mensagem, não é porque é consulta online não, tá pessoal? É porque o paciente não mora aqui no Rio, então ele vem aqui, faz as avaliações e a gente fica acompanhando ele, ele é de outro estado. E ele falou, poxa, eu estou muito melhor, estou me sentindo super bem, não estou mais cansado, e realmente no áudio a gente vê que ele está melhor da fala. E ainda falou, olha, eu treino com uma pessoa que usa anabolizante e essa pessoa claramente está muito cansada e eu não me sinto mais assim. Então, tratamento clínico, ou seja, melhora de sintoma, a gente consegue. Agora, resolução dessa toxicidade do anabolizante no coração, provavelmente não. É isso. Então, esse é um caso de evolução importante. A gente tem muitos desses e a gente vai ao longo do tempo aí com todo mundo falando as evoluções do início, do trajeto desse pessoal, do meio, e esse aí é o fim. A gente diz no fim que não é a morte, mas é uma disfunção. Uma doença grave, né?